Meu querido amigo e amiga que está me assistindo todo esse meu Brasil aqui, diretamente dos estúdios em São Paulo, Ipiranga, para o Brasil. Tá certo? Meu nome é Glebe Prete, sou seu professor de Direito Eleitoral e também Direito e Processo de Trabalho. E estamos aqui hoje, muito bem acompanhados, não é claro, na CEBEL, aqui nosso Complexo Educacional Brasileiro de Ensino Literário e Legal. Olha que bacana, né? Aqui na CEBEL nós teremos exatamente os apontamentos, não apenas da minha matéria, mas todas as matérias que você precisa, tá ok? Para o concurso do TRE. Professor, legal, curti, bacana. Agora me fala uma coisa, como está o nosso edital? Bom, o seu edital aqui, ele está de que maneira? Primeiro passo, ele sempre trabalha com a visão constitucional do direito eleitoral, do artigo 14 ao artigo 17. Ou seja, ele sempre vai trabalhar com você os direitos políticos, não é? O que é plebiscito, o que é referendo, o que é iniciativa popular, se o voto é obrigatório, se não é, se o alistamento é ou não é, se é cabível a reeleição. Ou seja, são esses assuntos que costumam cair em sua prova. Já a Lei 13.165 de 2015, ela trata exatamente em que ponto? Ela trata exatamente no ponto em que houve a mini reforma eleitoral. A leitura da Lei 13.165, ela se faz obrigatória, tá ok? Para você prestar um concurso aí que envolva direito eleitoral. Outro item do seu edital é a Lei 4.737/65, nada mais é do que o Código Eleitoral. Código extenso, claro, mas ele aborda o que esse código? Ele trata do quê? Da organização da justiça eleitoral, porque você sabe que vários candidatos aqui, vários deputados, senadores, prefeitos, presidentes, governadores, serão julgados pela justiça eleitoral. Diante dessa concepção, é claro que cabe aqui o julgamento pela justiça eleitoral e o código nos dá toda essa estrutura. Isso é um. 2, ele fala sobre o alistamento eleitoral. Como que se faz o alistamento, quem pode se alistar e os procedimentos. O cancelamento Cancelamento do alistamento, claro, as hipóteses de fraude, o código também aborda. Fala também sobre as eleições, principalmente o que aqui? O sistema eleitoral, os atos preparatórios para a votação, o material de votação, a votação em si, só para você entender, você sabe que o eleitor ele tem apenas 1 minuto para votar, sabia? Então, se você não sabe, fica atento aí. Ou seja, apenas 1 minuto para votar. É feita a apuração, tá ok? Dos votos. E, claro, entramos aqui ainda em garantias eleitorais, recursos eleitorais. Legal. Esse é o próximo ponto do seu edital. Outro item que também está no seu edital é a Resolução 21538 de 2003, que ele fala exatamente, principalmente, sobre o alistamento, sobre a transferência de eleitores, ele fala exatamente sobre o quê? Batimentos de dados, ele fala exatamente sobre conservação de documentos, tá ok? São os pontos principais dessa resolução. Outro item que também está em seu edital é a famosíssima Lei de Inelegibilidade, a Lei 64 de 90, combinada com a Lei 135 de 2010. Trata exatamente aqui do que? Dos apontamentos das situações em que a pessoa será considerada inelegível. Grava isso. A pessoa somente será considerada inelegível se ela causar um dano que tiver dolo, que tiver intenção, que tiver a vontade de fazer aquele ato e o prejuízo, tá ok? Outro item também do seu edital é a Lei dos Partidos Políticos, é a Lei 9.096 de 95. Ela fala sobre o quê? A criação, o funcionamento, a filiação partidária, ela fala também sobre as finanças e o acesso gratuito à TV e o rádio, tá? Lei de eleições, um dos temas de suma importância também, porque a Lei das Eleições, Lei 9.504 de 97, ela trata exatamente sobre o quê? Ela fala sobre coligações, ela fala sobre convenções, ela fala sobre propaganda e sobre fiscalização. Também está caindo bastante. E entre a Lei das Eleições e o Código Eleitoral, claro que prevalece aqui a Lei das Eleições, até mesmo por ser mais recente. Ainda aqui em alguns editais, isso tudo que eu disse está praticamente todos os editais que caem em direito eleitoral. Isso é um. 2, a Lei 6.091 de 74 fala sobre o quê? Sobre o transporte de eleitores, tá ok? Ou seja, pessoas que não têm condições de ir até a sessão eleitoral
sem problema, o governo providenciará a sua ida. Aí faremos aqui uma linha do tempo. E, eventualmente aqui em São Paulo, está sendo perguntado o quê? As súmulas do TSE, tá ok? São 71 súmulas, destas em torno de 15 já estão canceladas, então você tem em torno de 55, 56 súmulas para estudar. Bom, conhecendo o nosso edital, como a prova está exigindo? A prova está exigindo de você exatamente o texto de lei. Então você tem que saber exatamente o texto de lei e, claro, entender o porquê daquele texto estar ali se posicionando daquela situação. Legal, professor? Então eu sei o meu edital, eu sei como isso cai em prova e como que será a proposta desse curso rápido que o senhor está fazendo aqui. Bom, claro que nós teremos aqui uma aula de principais dicas. Então, claro que aqui tem que ser um bate-bola rápido com você. Eu já disse aqui quais são as leis, essas leis vocês devem estudar, claro. Então, por exemplo, para continuar esta aula aqui, eu sugiro que você dê um pause agora e leia os artigos 14 a 17 da Constituição, do artigo 14 ao artigo 17. Então, já peço essa grande gentileza a você, pode dar o pause, eu espero você ler e volto já. Legal, você já leu? Legal, hein? Já leu? Bacana, então vem comigo que eu vou trabalhar. Meu diretor aqui de imagem e som, vem comigo, Paulinho, vamos lá. Meu super diretorzão aqui, nota 10. Que time que você torce, Paulo? Vamos continuar a aula, por favor. Eu torço pro Corinthians, né? Não é fácil, não. Vamos lá. Artigo 14 da Constituição. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa. O que você deve saber sobre esse artigo? Primeiro, soberania popular é diferente da soberania que você aprendeu com o professor Júlio aqui, com certeza, tá ok? Constitucional, os melhores professores de constitucional do Brasil, sem dúvida nenhuma. Existe a soberania do Estado e a soberania popular. Soberania popular é o quê? Soberania popular é aquela situação em que o povo ele irá escolher e ele tem autonomia de opinar pelas situações mais concretas do seu dia a dia. Em suma, a soberania popular é a vontade do povo. E como essa questão pode cair para você? Essa questão ela pode cair da seguinte maneira. Foi feito um plebiscito e a sociedade o rejeitou, tá certo? Rejeitou aquela ideia. Mesmo assim, o cargo legislativo, ou seja, mesmo assim, o legislativo votou a favor daquela lei. O que deve prevalecer? A vontade do povo ou a vontade daquele órgão legislativo? Sem dúvida nenhuma, sempre na questão você deve escolher como vontade do povo. Não importa a vontade ali dos vereadores ou deputados. O que interessa é justamente a vontade do povo. Isso é o que é chamado de soberania popular. Legal, né? Sufrágio universal. Sufrágio universal, como essa questão costuma cair para você? Costuma cair assim, sufrágio restritivo ou sufrágio censitário. Aqui é completamente falso. Aqui é completamente falso. Por quê? Porque o sufrágio universal, porque ele se aplica a todos os brasileiros, claro, tendo ou não tendo bens. Porque o sufrágio censitário, ele proíbe, ele veda a utilização aqui de pessoas que não têm bens para o voto. Não, isso não procede mais diante da Constituição atual do Brasil, tá bom? Outro ponto. O voto, ele é direto e secreto. O que isso significa? Voto direto. Não é possível terceirizar. Não é possível terceirizar, ou seja, dar uma procuração para que outra pessoa possa votar por você. Você que tem que fazer a votação direta. Ou seja, você não pode repassar isso a absolutamente ninguém. E secreto. Por que secreto? Claro, porque o seu voto só pertence a você. Professor, eu posso divulgar o meu voto? Claro que pode. Posso postar no Facebook? Pode. Professor, o senhor tem Facebook, diga de passagem? Porque se eu tiver dúvida, eu posso mandar para o seu Face? Claro, minha página é Professor Gleibe Prete, tá bom? Pode ir lá que eu tiro a sua dúvida. Legal. Professor Gleibe Prete, tá? Vem comigo. Ou seja, com igual valor para todos, nos termos da lei, mediante. O que é o plebiscito? Plebiscito é a consulta prévia do povo, anota aí, é a consulta
prévia do povo com o objetivo de aceitar ou não aquela lei, de reconhecer ou não a validade ou a promulgação daquela lei. Isso é plebiscito. Já o referendo é a opinião do povo, mas de forma o quê? Posterior. O referendo sempre será uma opinião que posterior. Vamos imaginar aqui, é feito a lei, mas antes dela entrar em vigência é ouvida, tá certo? A sociedade. Então, plebiscito é antes da lei, referendo é depois. Iniciativa popular, o que você tem que saber sobre isso? No caso de iniciativa popular, é claro que nós temos aqui as situações concretas em que, se for uma lei para a União, nós necessitamos de 1% de assinatura de todos os eleitores do Brasil. Se for Estado, vai depender do quê? Vai depender da Constituição Estadual. E se for município, necessariamente será o quê? Será de 5%. Tá bom? Legal. Com isso, eu encerro aqui a nossa primeira parte, mas antes, o aluno, muitas vezes, ele me procura e fala assim, professor, qual que seria a melhor forma de estudo, não é? Melhor forma é o seguinte, tá certo? Que eu vejo aí os campeões se dando muito bem, tá certo? Se dando muito bem. A primeira, você tem que fazer um cronograma de estudo. De segunda a sexta, você divide as matérias do edital. O ideal é que você estude 2 matérias por dia, porque chega na sexta-feira, você matou a matéria do seu edital. No sábado, você deve fazer a revisão daqueles pontos que você viu durante a semana. Mas só que é o seguinte, o sábado não é apenas aquela semana. Por exemplo, eu fiz a primeira semana e fiz a revisão no sábado. Aí a segunda semana eu estudo. Aí no próximo sábado, você não vai só rever a segunda semana. Você vai rever a primeira e a segunda. Porque senão, se você não rever também a matéria da primeira semana, daqui a um mês você esqueceu. Essa é a grande sacada. Nunca rever apenas da semana, rever de todo o período. E domingo fazer simulado. Eu tenho certeza que se você fizer isso, não tem a menor dúvida de que você vai mandar e mandar bem. Dado a dica, hein? Tá certo? Bom, eu tenho muito assunto para te falar, tá certo? Sobre alistamento, sobre voto, tá ok? E eu vou chamar a tua atenção aqui, tá ok? Para este ponto, antes de dar o primeiro break. Vem cá. O alistamento eleitoral e o voto, eles são o quê? Obrigatórios. Para quem? Para os maiores de 18 anos. Tá certo? Ou seja, a pessoa que tem maior de 18 anos, ela vai pagar, tá certo? Multa se ela não se alistar? Não, não vai. É aí que é a pegadinha. Somente irá pagar multa se porventura ele completou 19 anos sem se alistar. Nota aí um termo, anota aí uma observação importante. Aquele eleitor que ainda não se alistou, e pediu seu alistamento 151 dias antes da eleição, e fará 19 anos até as eleições, não pagará multa. Então, se você encontrar alguma questão que falar sobre o número 151, você deve escolher a alternativa que falar 19 anos. Tá ok? Bom, e o alistamento e o voto, ele é o quê? Ele é facultativo para os analfabetos e também para os maiores de 70 anos de idade. Então, os analfabetos são totalmente facultativos o seu alistamento, assim como o seu voto, e os maiores de 70 anos. E entre aqueles de 16 e 18 anos, o voto também é facultativo, tá ok? Ou seja, aqui não entra em nenhuma situação concreta em que ele é obrigado a fazer, e sim, ficando a seu critério. Maravilha! Com isso eu encerro aqui o nosso primeiro bloco. Bacana estar aqui com você, viu? Continue estudando, navegue pelo nosso site, se inscreva, tá certo? Na nossa página lá do Facebook, tá certo? Da CBEL Cursos, claro, e do YouTube também como CBEL Cursos, que eu tenho certeza que você terá muitas aulas boas. Obrigado! Tchau!